A parada é a seguinte: 5 campeões mundiais que perderam tudo. O vídeo é do Soccer JM, caras que ganharam a Copa do Mundo e ficaram na merda depois. Vamos ver aqui qual é que é da fita. Que ganhar a Copa do Mundo garante uma vida de sucesso. Mas para esses 5 jogadores, ter o troféu na prateleira não impediu eles de perderem tudo. Começando com o jogador que foi o motivo Isso aqui é tipo a versão do futebol daqueles vídeos de veja como está o campeão da Mega Sena que hoje vive de aluguel. É meio que de isso. sua seleção chegar na final da Copa, mas que acabou se aposentando no esquecimento. Lá vem cruzamento, vem bola pra área. Olha o gol! Um Titi. Olha o gol! Em 2018, Samuel Umtiti tinha tudo. Era um dos melhores zagueiros do mundo, marcou o gol que colocou a França na Um dos melhores zagueiros do mundo, não. Tipo, tudo bem e tal. Mas. Um dos melhores do mundo, não, né? Acho que eu nunca ouvi alguém colocando um Titi entre melhores do mundo. Mas tudo bem. final e conquistou o maior troféu do futebol. Mas jogar a Copa do Mundo foi justamente o que começou a queda dele. Pouco antes da Copa, ele começou a sentir um desconforto no joelho, e os médicos do Barcelona recomendaram cirurgia imediatamente. Mas ele não queria perder a chance de jogar uma Copa do Mundo, então mesmo correndo riscos, decidiu jogar assim mesmo. Pontos por coragem. Só que depois da Copa, o joelho dele foi piorando cada vez mais. Até que, só 2 meses depois de levantar a taça, as consequências de ignorar os médicos começaram a aparecer. Em setembro de 2018, ele teve que ficar fora por mais de 40 dias para tentar fortalecer o joelho. Ele finalmente voltou contra o Atlético de Madrid, mas jogou um jogo, depois teve que parar de novo, dessa vez por 3 meses. Aí quando finalmente voltou, ele estava menos explosivo e fora de forma, então outros zagueiros estavam evoluindo rápido. Então na temporada 2019 e 20, mesmo estando bem para jogar, o técnico começou a deixar ele no banco. Até aquele momento ele já tinha perdido 50 milhões de euros em valor de mercado. Mas ia ficar muito pior. Com o aumento da concorrência na posição, teve ainda menos minutos em campo e acabou sendo emprestado Quando você perde vaga pro Lenglet, tem que ver se o problema não tá em você, tá ligado? para clubes menores, como o Lecce, até que o seu contrato com o Barça foi encerrado. E então, aos 29 anos, ele assinou com o Lille. Só que teve ainda mais cirurgia no joelho, que deixaram ele fora por um ano inteiro. Com isso, o clube escolheu não renovar com o Titi. Desde o auge no Barcelona, o valor de mercado dele já tinha caído 98%. Só 7 anos depois de virar campeão do mundo, o Umtiti agora estava sem contrato e sem salário. O cara que um dia tinha sido avaliado em 70 milhões de euros, agora era rejeitado por todos os clubes. Então ele teve que se aposentar com só 31 anos. Mas pelo menos o Umtiti não faliu como o próximo campeão mundial. Pô, mas assim, aqui ele meio que coloca como ele arriscou em ir pra Copa, porque talvez o ideal seria não ir e tratar do joelho. Mas pelo menos ele foi e ganhou, né? Daqui a 20 anos ele pode meter o papo que eu ganhei uma Copa. Valeu a pena. Era o ano de 1990 e o Andreas Brehme era muito respeitado como um dos melhores jogadores do mundo. Ele era titular absoluto da seleção e foi titular para ajudar a Alemanha a chegar na grande final. Tanto que quando a Alemanha ganhou o pênalti, foi ele que pegou a bola para marcar o gol da vitória. Graças a ele, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo. A sua vida parecia garantida para sempre, mas no fim não tava. O Brehme nem imaginava que anos depois receberia uma proposta para limpar banheiros. Bom, depois de ganhar a Copa, ele ficou um tempo na Inter de Milão, depois foi pro Real Saragossa e terminou a carreira no Kaiserslautern como campeão alemão. Mas no momento que se aposentou, os verdadeiros problemas começaram a aparecer. Ele tinha um estilo de vida caro e quando a carreira acabou, tentou manter esse padrão, mas o dinheiro começou a ir embora mais rápido do que entrava. Então ele tentou fazer investimentos, principalmente no mercado imobiliário, mas nada deu certo. Ele precisava de uma nova fonte de renda, então decidiu virar treinador e foi contratado pelo Kaiserslautern. Mas depois de 2 anos como técnico e muitas derrotas, ele acabou demitido. Ele tentou de novo, treinou um clube da segunda divisão e depois foi auxiliar técnico do Stuttgart. Mesmo final, demitido outra vez. A partir daí, a situação financeira dele decaiu muito rápido. Até que em 2014 saiu a notícia que ele tinha uma dívida de 200 mil euros em impostos não pagos e sem dinheiro nenhum para pagar. O cara tava a caminho. Pô, não é querendo pagar de tirar os outros pra merda não, sabe? Mas o cara que tem uma carreira inteira no futebol e depois consegue chegar na miséria, é muito ser burro, não? Tenta o tigrinho, dá muita grana. Pois é, tem que descobrir a hora bugada, mas... Nossa, meu Deus do céu, teve 20 anos ganhando muito dinheiro, como é que você consegue quebrar depois ainda? Da falência completa. Foi então que um ex-companheiro de equipe, que era dono de uma empresa de manutenção e limpeza, ofereceu um emprego. Mas esse trabalho não era nada do que ele imaginava, de limpar banheiros. Que companheiro, hein? Ele recusou, mas mostrava o quão fundo ele tinha caído. Naquele momento, o mundo inteiro ficou sabendo dos problemas que ele estava enfrentando. Lendas como ele não deviam terminar assim. Então alguns ex-jogadores
Ah, não deviam... Tipo assim, o cara fez merda, então devia, né? Fez bosta, não cuidou do próprio dinheiro. Um monte de gente não teve a oportunidade que ele teve. E o cara teve a chance e fez merda. Então, errado é ele. Incluindo Beckenbauer, apareceram para ajudar. No fim, ele precisou se contentar com trabalhos ocasionais, levar uma vida simples e em 2024 faleceu sem deixar nenhuma fortuna para trás. Mas pelo menos o Bremen conseguiu ter sucesso como jogador, diferente do próximo campeão mundial. Em 2002, o meia Kleberson chamou a atenção de todo mundo. No primeiro jogo dele pela seleção no amistoso, ele marcou um gol e deu 3 assistências. Com isso, ele ganhou vaga no time titular, jogou a Copa do Mundo e na final fez uma baita atuação, meteu uma bola na trave e deu uma assistência contra a Alemanha. Ele ganhou a Copa do Mundo como uma estrela, então no ano seguinte foi contratado pelo Manchester United, sendo apresentado junto com um jovem aleatório de Portugal. Aos 24 anos, o Kleberson chegava na Europa pronto para se confirmar como um dos melhores jogadores do mundo. Naquele momento, o valor Deixa eu falar que nunca soube como que terminou a carreira desse mano. Vou descobrir agora a primeira vez. de mercado dele chegava em 10 milhões de euros, o que na para a época era época era um muito. valor gigante. Uhum. Mas a partir daí, tudo começou a ir para um caminho diferente. Logo no segundo jogo dele pelo United, ele sofreu uma lesão no ombro, que O Filipão trabalhava lá também. caminho diferente. Logo no Aqui, ó. O Filipão trabalhava lá. segundo jogo dele pelo United, ele sofreu uma lesão no ombro, que deixou de fora por 2 meses. Depois disso, ele teve problemas no tornozelo e dificuldade de se adaptar ao sistema de jogo do treinador. O resultado? Só 30 jogos disputados em 2 anos. Então ele decidiu sair e em 2005 foi vendido para o Besiktas, por uma fração do que o United tinha pagado. Já baixou o muito Besiktas nível. era para ser o recomeço dele. E no começo até funcionou, mas de repente surgiu um problema sério. O clube começou a atrasar os pagamentos. Então, em abril de 2007, ele decidiu sair de lá. Só que o Besiktas não aceitou ele sair assim. Então, o caso foi parar na FIFA, e enquanto não era resolvido, o Kleberson não podia assinar com nenhum time, deixando ele 8 meses sem jogar e ver sua chance no futebol europeu Pô, desaparecerem. isso é foda. Então decidiu voltar para sua terra natal, onde assinou com o Flamengo. Nessa Tá, altura, até o valor então, de bem. mercado dele era só 1/4 do que tinha sido do Manchester United. Aí no Flamengo ele até ganhou o Brasileirão de 2009, mais longe de ser um dos protagonistas, tá ligado? Até que em 2011 ele voltou para o seu clube de formação, o Atlético Paranaense. Mas lesões, falta de regularidade e um rebaixamento para a Série B fez essa temporada o fundo do poço para ele. Então, tentando continuar relevante, ele foi para o Bahia, mas na sequência acabou indo para os Estados Unidos atuar no Philadelphia Union. Só que mesmo numa liga mais fraca, praticamente não jogou. Aí ele decidiu assinar com um clube da segunda divisão americana, onde passou os últimos anos da carreira até se aposentar. Cara, a MLS já não é grandes coisas. Imagina um nível médio da segunda divisão dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. A várzea aqui no Brasil, se pá, é melhor. Em 2017, ele foi de campeão do mundo apresentado ao lado do Cristiano Ronaldo para terminar a carreira na segunda divisão dos Estados Pô, mas é foda, né? Toda vez que tiver algum vídeo, alguma foto sobre a apresentação do Cristiano Ronaldo, você vai estar lá junto. Pica. Unidos. Mas Ganhou Copa e foi apresentado junto com o Ronaldo. Pô, não tá mal. pelo não. menos ele não foi suspenso do futebol ou traído pela própria família, como foi com o Pogba. próximo jogador. Em 2018, o Pogba estava voando alto. Ah, mas se o Pogba tá mal, tipo assim, igual aqui é perderam tudo, né? Se o Pogba não tá rico até a 15ª geração dele, aí ele foi burro, mas muito burro, né? Porque o que esse cara girou de dinheiro é brincadeira. Ele ganhava 11 milhões de euros por ano no Manchester Entendeu? United e tinha sido convocado pela França para a Copa do Mundo, onde ele não Tá. só ajudou a seleção a chegar na final, mas também fez isso. Bateu, Pogba de novo, bateu. Gol! Olha o gol! Olha o gol! Com um gol na grande decisão, ele ajudou a França a conquistar a taça. Ele jogava em um dos maiores clubes do mundo, tinha ganhado o maior título do futebol e ainda só tinha 25 anos. O que poderia dar errado? Bom, só um ano depois, quando o valor de mercado dele chegava a 100 milhões de euros, ele torceu o tornozelo numa partida. Ele não sabia, mas aquela lesão marcaria o início da sua queda. No início parecia só outra lesão comum, mas toda vez que ele tentava voltar a jogar, a dor voltava. Então não teve jeito, teve que fazer cirurgia, o que fez ele perder quase todo o resto da temporada. Ainda pior é que no mês de 2020 o futebol foi interrompido, fazendo ele perder ritmo mais ainda. Então na temporada 2020-21, quando ele finalmente conseguiu ter consistência, ele conseguiu só 6 gols e 9 assistências em 42 jogos. Mas É, na não é tão temporada ruim, não. 2021, Assim, é claro que a expectativa em cima dele era de craque geracional, então sim, é ruim. Mas do ponto de vista que, pô, deu muita merda, é um número ok. 22, ele voltou a ter menos jogos por problemas físicos e mais Tá. atuações fracas.
O jogador que o United tinha comprado por um valor recorde já não era mais o mesmo em campo. Então no mês de 2022, o clube decidiu não renovar o contrato dele. O cara que tinha custado 100 milhões de euros saiu de graça. Com tudo isso, ele decidiu voltar para o clube que fez ele famoso, a Juventus. Era hora de um recomeço. Mas só 2 semanas depois de chegar, ainda na pré-temporada, veio mais uma lesão. Dessa vez no joelho. O que o deixou afastado por vários meses, praticamente perdendo mais um ano da sua carreira. Então quando a temporada 2023-24 chegou, ele finalmente esperava dar a volta por cima. Mas justo na hora que era para vir um recomeço, minutes or so that Paul Pogba banned from football for 4 years after failing a drugs test last. Ele foi testado e apresentava níveis altos de testosterona no corpo, o hormônio que influencia a força e desempenho. Ou seja, o Pogba tinha acabado de cair no exame. Eu nunca dei essa opinião, porque eu nem tenho essa opinião, mas acabou de passar na minha mente aqui. A galera do fisiculturismo, todo mundo pode usar o que quiser, e aí os caras ficam enormes, tá ligado? Sou a favor, a partir de agora, acabei de pensar nisso, de liberar tudo no futebol também. Quero o jogador jogando no máximo. Ah, mas vai ser prejudicial pra saúde deles. Problema, os caras já ganham muito. Eu quero os caras, nossa, correndo triplicado, tá ligado? Antidoping. Sem saber, ele estava tomando uma bebida proibida. Com isso, o tribunal italiano condenou ele a 4 anos de suspensão, o que praticamente Loucura é pensar que a Adama Traoré é daquele tamanho natural, puro. significava o fim de sua carreira. Mas ele se recusou a desistir, recorreu da decisão e conseguiu reduzir a punição para 1 ano e meio. Mas ele até gostaria que esses fossem seus únicos problemas. No meio de tudo isso, um grupo que envolvia o seu próprio irmão, Que é a cara dele, né? Os três são a mesma pessoa, praticamente. começou a ameaçar ele para forçar a pagar mais de 13 milhões de euros e chegar até a usar arma. A situação era tão grave que o Pogba procurou a polícia e o irmão dele acabou sendo condenado à prisão. Enquanto isso, via sua carreira desmoronar. Ele perdeu seu contrato com a Juventus e no mês de 2025, depois de quase 2 anos sem jogar, ele finalmente assinou com outro clube. E agora a gente já tem notícia que o Mônaco tá estudando como é que vai fazer pra se livrar dele, porque não tá rolando. O Mônaco. Mas até o momento da gravação desse vídeo, ele jogou só 3 partidas pelo clube e o valor de mercado dele é só uma E o Mônaco estuda como é que vai fazer pra se livrar dele. fração do que já tinha sido um dia. Mas ele ainda não sofreu nada comparado ao que aconteceu com o próximo campeão mundial. Mané. Em 1962, o Garrincha era literalmente o melhor jogador do mundo. Com o Pelé machucado, ele carregou o Brasil até o título mundial. O Mané Garrincha é bebida? É álcool? É cigarro? Não lembro exatamente o Foram que é. 4 gols e 3 assistências, incluindo 3 participações a gol contra a Inglaterra. Então, aos 29 anos de idade, conquistava sua 2ª Copa do Mundo. O Garrincha tinha futebol para jogar pelo menos mais 2 Copas. Ele era tão dominante que a Inter de Milão fez uma proposta de 700 mil cruzeiros para contratar ele, um valor gigantesco para a época. A transferência não aconteceu por causa de regras do campeonato italiano, mas isso já mostrava que ele estava no topo. Só que a partir daí, o seu reinado no futebol começou a desmoronar. 1 ano depois da Copa, ele começou a sentir dores no joelho. Mas o Garrincha se recusou a fazer cirurgia, porque precisava participar das excursões do clube, que na época era uma das principais fontes de renda. Até que em 1964, ele finalmente aceitou operar, deixando ele fora por 1 ano inteiro. Se a cirurgia tivesse dado certo, tudo bem, mas o problema é que as dores voltariam. Aí logo depois, ele assinou com o Corinthians e não foi convocado para a Copa do Mundo de 66. Mas ele já não era mais o Garrincha da Copa anterior, e o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. A partir daí, a carreira dele começou a ir ladeira abaixo. A cirurgia no joelho não deu certo, ele começou a ser rejeitado por clubes, trocando de time sempre e chegando a ficar longos períodos sem jogar. Até que em 1971, depois de 2 anos sem atuar, ele assinou com o único clube que ainda aceitava ele, o Olaria, que hoje seria equivalente a um time de 3ª divisão. Foi ali, aos 39 anos, que ele se aposentou. Mas o futebol era o menor dos seus problemas. Enquanto tentava se manter em campo, também lutava contra o alcoolismo. E depois que se aposentou, isso só piorou. Sem um suporte profissional para ajudar no vício, a saúde dele começou a desmoronar. Cara, hoje em dia tem muito time que tem, que não tem sequer psicólogo dentro do time. A seleção até outro dia não tinha. Imagina na época, jogador que começa a ter qualquer problema extracampo, se vira. Ele passou a depender de convites para eventos para conseguir qualquer tipo de renda, começou a ser internado com cada vez mais frequência e os problemas no fígado começaram a aparecer. A seleção brasileira chegou até a organizar um jogo de despedida para arrecadar dinheiro para ajudar ele, mas nada que realmente resolvia a raiz do problema. Os anos seguintes foram marcados por internações constantes e quando os médicos finalmente descobriram o que ele tinha, já era tarde demais.
Por causa do álcool, ele desenvolveu cirrose hepática, uma doença que ataca o fígado. A partir de 1979, a sua rotina era casa, bar e hospital. Até que em 1983, no hospital no Rio de Janeiro, aos 49 anos, ele faleceu. Mas nada disso apaga os feitos gigantes que essas lendas deixaram no futebol. Isso Acho que o Garrincha, de todo mundo que apareceu no vídeo, é disparado o maior. E melhor também. Tipo, quem mais teve relevância de nos fato. ensina que ninguém O Pogba é provavelmente o segundo, mas o Garrincha, porra, foi o nome da Copa de 62 sem o é Pelé. imune de passar por momentos difíceis. Não importa se você é campeão mundial ou leva uma vida simples, mas o que muda tudo é buscar ajuda. Não tenha vergonha de reconhecer os seus problemas e buscar a ajuda de um psicólogo, por exemplo, porque isso é fundamental para vencer na vida. Eu queria terminar esse vídeo dizendo isso. E se você gostou, isso. acho que vai gostar desse vídeo aqui também. Então beleza, valeu e tchau. Bom, baita vídeo e, cara, é muito louco, né? Igual o casos iguais o do Pogba, é um maluco que no começo da carreira parecia que ia ser jogador, como eu falei, geracional. Esse cara tinha tudo pra ser, sei lá, um dos melhores meio-campistas da geração dele. E acabou que não virou nada, acabou que virou um cara que, como eu falei, hoje o Mônaco tá lá com ele tentando entender como é que faz pra não ter mais ele. Bizarro, como é que a pessoa vai do céu ao inferno.